alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar prosseguimento aí, né, nas nossas aulas, né, falando a respeito agora das migrações, né, dentro da questão dos fatores de atração e repulsão. Na aula passada nós falamos dos fluxos, né, quais foram as causas e consequências dos fluxos migratórios no mundo inteiro, né, e lembrando a vocês que esse conteúdo está correspondendo diretamente com os objetivos aí da Superintendência de Educação, né, do ensino infantil e médio e fundamental, né, da Secretaria de Educação, dentro do cronograma aí da SEDUC, né, que visa a aplicação de avaliações externas para vocês, tá? E esse conteúdo é de suma importância porque está dentro do conteúdo proposto pela Secretaria de Educação, tá? Então, na aula passada, nós vimos as origens, né, dos fluxos de pessoas, né, por que as pessoas migram, quais são as causas, né, e também as possíveis consequências. E hoje a gente vai trabalhar com essa questão dos fatores de atração e repulsão, tá? O que um país tem para atrair determinada leva de pessoas, né, e o outro país de expulsar, né, de repulsar, tá? Bom, a gente pode entender o seguinte, pessoal, que no mundo, né, podemos identificar algumas áreas aí com características de repulsão, que são os grandes emissores aí de pessoas em direção a outros países, né, e os de atração, que são os receptores, né, que levam aí as pessoas a se deslocarem constantemente. A gente tem exemplos aqui de áreas de repulsão, né, são áreas que saem mais pessoas, né, do seu país de origem para outros países, como é o caso, por exemplo, da América Latina, composta aí pelo México, América Central e América do Sul, né? Na realidade, existem históricos, né, problemas de desequilíbrio econômico provocados pela má administração pública, né, o mau gerenciamento de dinheiro público, gerando aí enormes bolsões de pobreza, né, nessa parte do continente americano. E isso causa, né, grande impacto na vida da população, nas condições de vida da população, fazendo com que elas tenham, né, a necessidade de sair desses locais em busca de melhores condições de vida, né? O continente africano é outro problema, né? Além da pobreza crônica, né, da população, ocorrem muitos conflitos internos, muitas guerras civis, né, de extrema violência, é, geralmente também participação de países da Europa, né, nesses conflitos, né, fazendo com que várias pessoas também saiam desse território em busca de melhores condições de vida em outros locais. O continente asiático também, né, é um continente que concentra aí grande quantidade de pessoas, falando de um aspecto absoluto, né, muito pobres e falta de estrutura social são injustas, né, as estruturas, muitas vezes os sistemas religioso ou o sistema político mais forte, né, predomina na região, fazendo com que várias ideologias sejam combatidas, né, nesse território. O leste europeu está também na lista, né, desse processo, né, onde gerou aí o fim do socialismo, teve uma desorganização política, a eliminação de vários empregos e benefícios do Estado, por exemplo, né, expondo aí várias diferenças, né, controladas aí por ideias, ideologias políticas comuns, provocando conflitos, não só conflitos étnicos, religiosos, como conflitos internos mesmo, territoriais entre países, fazendo com que parte também dessa população procure outros locais mais tranquilos, com maior perspectiva de vida, tá? Então, com o desenvolvimento aí do capitalismo mundial, né, concentrou particularmente essa riqueza em algumas regiões do globo, né, esse processo ele acabou atraindo populações empobrecidas, né, com o grande sonho, o desejo de participar desses benefícios decorrentes do poder instaurado aí pelo processo de globalização, tá? Agora, nós temos as áreas que são de atração, né, da quais a gente pode citar aqui a América Anglo-Saxônica, né, principalmente aí o caso dos Estados Unidos e do Canadá, com economias fortes, ricas, né, são atrativos muito fortes aí para atrair, né, vamos dizer assim, a população latino-americana, principalmente mexicanos, né, o pessoal da América Central, como Honduras, Costa Rica, né, e até mesmo aqui o Brasil, na América do Sul, os latino-americanos, né, de um modo geral, que veio
vou dizer assim, na economia norte-americana, a solução para os seus problemas, tá? Outro ponto importante aí atrativo é a Europa Ocidental, composta pelos países aí Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Holanda, Suécia, Suíça, né? Apesar de ela ser circundada aí por várias regiões com economias problemáticas, né? Principalmente pessoas advindas da África, do Oriente Médio, da própria do leste europeu, né? E até mesmo do Sudeste, Sul e Sudeste Asiático, né? Procuram essas regiões aí, esses países, né? Para em busca de melhores perspectivas de vida, tá? Bom, nos anos 60, pessoal, já do século 20, né? Os países aí da União Europeia, desenvolvidos, né, de modo geral, economicamente falando, começaram a apresentar um desenvolvimento mais acelerado, libertando dos problemas aí gerados principalmente pela Segunda Guerra. Teve início o processo de imigração, né, para lá. Quando esses países estabilizaram, logo após a Segunda Guerra Mundial, ganharam poder econômico, né, prestígio econômico internacional, fazendo com que se tornassem locais de grande atração do público aí, tá? Em princípio, ela ocorreu aí na própria Europa, né? Dos países pobres, como Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha e Turquia, em direção aos países como Alemanha, Itália, França, né? Reino Unido. Então, essa migração acabou sendo intracontinental, ou seja, dentro do continente europeu mesmo. Logo após a Segunda Guerra Mundial, que esses países começaram a vamos dizer assim, a desenvolverem, né, economicamente, eles passaram a atrair os próprios vizinhos ali, ok? Mais tarde começou aí as imigrações de outros continentes, que é a intercontinental, né, eram bem-vindos à medida que forneciam uma mão de obra mais barata, substituindo os trabalhadores locais de serviços mais pesados, braçais, né? O mais típico exemplo aí que nós temos é os turcos, migrando principalmente para a Alemanha Ocidental, né? E fazendo todo o trabalho pesado que os alemães não queriam mais fazer. Entretanto, aí, pessoal, as crises econômicas e as transformações na estrutura de trabalho com a automação reduziram a questão dos empregos. A grande quantidade de pessoas que migraram, né, para a quantidade de empregos que possuíam, né, existia uma desproporção, tá? Era desproporcional. Surgiram, então, as sombras da xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia é uma adversidade ao outro estrangeiro, né? Ou seja, é um preconceito, uma discriminação com pessoas que vêm de outros países, principalmente esses países que são considerados países mais pobres economicamente, tá? Bom, a situação ficou pior com o fim do sistema socialista, né, e o surgimento de grupos europeus orientais desempregados, empobrecidos, que eram mantidos justamente pelo Estado, e com o fim do socialismo passou a optar pelo sistema capitalista, então tinham vários desempregados. A partir daí, o imigrante estrangeiro passou a ser visto como um intruso indesejado, levando aí muitos países a adotar medidas que restringiam a entrada desses imigrantes dentro dos países, né, desenvolvidos. Tá? O Japão, por exemplo, ele também se enquadra num perfil de país desenvolvido que atrai muitos imigrantes, né? Ele começou aí o seu crescimento econômico, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, veio se reconstruindo, né? Após a Segunda Guerra Mundial, quando chegou na década de 70, né? Ele atingiu o seu acelerado crescimento econômico, né? E atraiu imigrantes da China, de Taiwan, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, diversos países ali asiáticos, do sul e sudeste asiático, né? Bom, tem um detalhe importante que a gente não pode deixar de mencionar com relação ao Japão, né? O envelhecimento precoce da população, né? Também serviu de atrativo aí, levando esse aumento, né, da população, ou seja, as pessoas aposentadas, maior idade aí, né, têm uma perspectiva de vida maior no Japão. Porém, o Japão precisa, né, como todo país precisa, da população jovem para mão de obra, né, para trabalho, população economicamente ativa. Um destaque aí também para o Brasil, né, que teve muita migração, né, aproveitando as tarefas braçais lá, né, a falta de pessoas para trabalharem no Japão, né, muitas famílias de brasileiros mudaram aí para o Japão, né, em busca de dólares, da moeda local também, né? Então, teve esse atrativo, né, no Japão. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês, né?
Espero que vocês tenham percebido aí a noção dos polos atrativos, né, dos países atrativos em relação aos países repulsivos, né, em termos econômicos, né, geralmente essa parte econômica ela pesa muito mais do que as outras características, né, e as pessoas acabam se dirigindo para esses países, né, fazendo com que aqueles países que concentram a grande quantidade de mão de obra e automaticamente uma economia forte passem a restringir também a entrada desses imigrantes dentro do seu território, né, para controlar esse fluxo, né. Bom, quero agradecer a todos pela atenção e pela participação. Previna-se contra o coronavírus, tá? Lave as mãos, use máscara, use álcool gel, mantenha o distanciamento, tá? E lembrando a vocês também que essa aula ela vai estar disponível no meu canal no Geo Cerrado. Sempre que vocês necessitarem, né, revê-la, basta buscar no meu canal o Geo Cerrado, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.